Pronto, então agora a gente está gravando. Então aqui, o que pode cair na prova e quais são os conteúdos que a gente tem que pode aparecer na prova. Então, funções e modelagem, tá? Que são aqueles exercícios de lucro, custo, receita, tá? Para modelar qual que é a função daquela empresa que tem um custo fixo tal, custo variável tal, receita. Então, para modelar, ou vem modelado, e para fazer algumas perguntas sobre a modelagem, tá? Sobre funções. Que tem os exercícios das atividades formativas têm todos resolvidos dessa parte, tudo bem? Depois vem a parte de sistema de equações. Então, cai na prova sistema de equações, tá? Pode cair, porque cada prova busca no banco de questões, né? Mas cada prova é diferente uma da outra, mas tem sistema de equações de 3x3, de 2x2, então para modelar o problema, tá? E para resolver o problema. Sistema de equação, quando é para resolver, fica mais fácil, porque como é de alternativa, né? Se você tem as alternativas do sistema de equações, você pega a resposta, então as respostas, né? O item A, B, C e D, cada um vai ter as respostas. Então vai dizer lá que o X é 1, o Y deu 2 e o Z deu 3. Bom, você vai verificar se é resolução do teu sistema. O que você vai fazer? Vai voltar no sistema de equações, que é lá x mais y mais z, sei lá, igual a 6, tá? 2x mais y. Você vai voltar no teu sistema e substituir o x por 1, o y por 2 e o z por 3, e tem que dar certo em todas as equações, tá? Então, você não precisa necessariamente resolver o sistema. Como é de alternativa, então você pode pegar os valores e atribuir nas equações que ele forneceu, tá? Mas pode vir questões para montar essas equações, tá? E pode aparecer em discursiva para resolver mesmo. Então, a gente tem essas possibilidades. Sobre matrizes, pode cair para calcular o determinante da matriz 3x3 ou 2x2, mais que isso não tem, tá? E para determinar a matriz inversa de uma determinada matriz, que também que também tem na atividade avaliativa. A nossa primeira atividade avaliativa tem uma questão de matriz inversa e tem uma resolução no vídeo também, tá? Em vídeo também. Pode cair 2x2, como 3x3 também. Não vai ter mais que 3x3, ok? Saber montar a matriz do sistema também é importante. Dado o sistema, qual que é a matriz associada a esse sistema, tá? E da primeira parte de conteúdos, acho que é isso, né? Funções, sistemas e matrizes, tá? Que pode vir como determinante, como matriz inversa, tem que saber a determinante e matriz inversa, de 3x3 e 2x2, sistema de equação também, 3x3, 2x2, e lucro, custo e receita. Tudo bem dessa primeira parte? Tudo bem que tem um material com os vídeos que eu fiz resolvendo os exercícios? Posso acumular? Ok. Posso deixar tudo num aviso só, os vídeos, para ficar mais fácil, ou indicar onde está, né? Fazer uma indicação, pelo menos, de onde está, tá? Agora, a segunda parte. A segunda parte é a parte de estatística, tá? É sobre probabilidade, variáveis, os tipos de variáveis, distribuição normal,
gráfico de ramo de folhas, e eu coloquei aqui estatística, né, que envolve todos os outros conteúdos que não estão aqui descritos, mas como média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de variação, tudo isso pode cair também, tá? Então aqui, variáveis. A classificação das variáveis com relação a qual que é o tipo de variável? Quantitativo, qualitativo. O quantitativo é que faz referência a uma quantidade, a um número, tá? Então a resposta dessa pergunta dá uma variável que é um número, e esse número representa uma quantidade, tá? Tem que representar uma quantidade para ser quantitativo. E qualitativo é uma característica, uma qualidade, faz referência a um nome, tá? Então, e dentro das variáveis, das quantitativas e qualitativas, a gente tem, tá? Então, as quantitativas e as qualitativas. A quantitativa tem que saber classificar em variável discreta e variável contínua. Então, eles podem dar assim, o número de filhos que uma pessoa pode ter é discreto ou contínuo? Discreto. Por quê? Porque é um número inteiro. Então, discreto faz referência a números inteiros, tá? O que é números inteiros? Que não pode ter vírgula. E contínua são números que podem admitir vírgula. Então, como número de filhos, você não vai dizer um filho e meio. Ou você tem nenhum filho, ou você tem um, ou você tem dois, ou você tem três. Número de livros que você comprou. Você não comprou meio livro. Ou você comprar um, você comprar dois, ou você não compra nenhum, tá? Então, são números inteiros, quantitativa discreta. Agora, contínua, qual é o seu peso, né? Qual a sua altura? 1,75. O seu peso, 61,5, 61,200. Então, admite número com vírgula, é do tipo contínua. E as qualitativas, elas podem ser classificadas em nominais e ordinais, tá? As nominais fazem referência a somente nome. Então, qual que é a sua cidade de nascimento, o bairro que você mora, cor dos seus olhos. Então, tudo que a resposta é um nome. E as ordinais, a resposta, existe uma ordem nela. Então, quando você pergunta qual que é a sua escolaridade, existe uma ordem de convenção que todo mundo sabe qual que é primeiro ensino fundamental, depois ensino médio, depois ensino superior, depois pós-graduação. Então, é conhecido de todos que existe uma ordem e por isso que é do tipo ordinal. Quando a gente escreve qual é o seu salário mínimo, de 0 a 1 salário mínimos, de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, você deixa de trabalhar o salário mínimo como uma variável contínua e ele passa a ser ordinal porque existe uma ordem estabelecida que você estabeleceu. Que 0 a 1 é menor que 1 para 2, que é menor que 2 para 3, então existe uma ordem que você atribuiu e ele passa a ser um intervalo, então ele deixa de representar um número, ele passa a representar um intervalo, passa a representar, na verdade, uma classe. Então, deixa de ser quantitativo, porque não representa um número, e passa a ser qualitativo, tá? Essa aqui é a diferença entre as variáveis também, tá? Então, é isso que precisa saber, a classificação dessas variáveis, ok? Para a distribuição
normal, gráfico, gráfico de ramos, né? E estatística, que é média, mediana e moda, média, mediana e moda, separei aqui alguns, tá? A de distribuição normal, eu vou deixar um outro vídeo só sobre isso, porque demanda um pouco mais de tempo, tá? E o do gráfico é o que vocês também têm que saber, tá? Então aqui, ó. Ah, tá, eu coloquei aqui também sobre o zero inerente, que também pode cair, tá? E acho que eu deixei um exercício de probabilidade para a gente fazer também, tá? Então, ó, um dos pontos chaves para diferenciar os níveis de mensuração intervalar e racional é identificar o zero inerente, tá? Quando o valor zero num determinado conjunto de dados representa nulo, temos um zero inerente. Então, uma escala não possui zero inerente quando o valor zero seja apenas mais um elemento na marcação, tá? Então, a escala não é um zero inerente quando ele é apenas para marcação. Por exemplo, zero inerente é a quantidade de dinheiro. Zero é um número, representa uma quantidade. Então, não é só um elemento de marcação. Quantidade de litros também. Zero representa alguma coisa, né? O índice cardíaco, saldo de gols. Então, zero não é um zero só de demarcação, como acontece, por exemplo, um ano. Porque a gente não sabe qual que é o ano zero, mas a gente determinou aquele dali, que a partir dali, então, uma marcação que a gente chamou de zero. Mas ele não representa o zero, né? Que não existia os anos antes, né? Não é do que a Terra tem 2000. Então, é uma convenção, é um elemento de marcação, então é não inerente. Tudo bem? Mesma coisa a temperatura, tá? Ele serve para demarcar um começo. Para partir daquilo dali, você determina que aquilo é o zero, e daí a partir dali você tem os demais valores. Tudo bem? Aqui, quando for fórmulas assim, por exemplo, essa de desvio padrão, vai ter na prova, tá? Eu deixei até a fórmula exatamente como está na prova, para vocês se habituarem a anotação, tá? Desculpa, fugiu a palavra. Então, esse aqui é o exemplo, que pede para calcular a média e o desvio padrão, tá? Então, ele pede para calcular a média e o desvio padrão da altura dessa equipe. Então, tem uma equipe de remo, ele possui as seguintes alturas. Eu diminui um pouco a quantidade de alturas para a gente conseguir fazer a conta mais rápido, tá? E ele pede qual que é então a média e o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, se pedir só o desvio padrão, você vai precisar calcular a média, tá? Então, por quê? Porque o que o desvio padrão é? É a distância que você está da média. Quando você faz x menos a média, então você está calculando a distância. Que distância você está da média? Tudo bem? Daí é ao quadrado divididos pelo n, que é o total de elementos. Lembrando que isso aqui esse aqui, né, é o somatório. Então, é a soma de cada elemento até a média. Tudo bem? Então, primeiro tem que calcular a média. Calcular a média é somar todo mundo e dividir pelo número de elementos que a gente somou. Então, você soma tudo e divide por 3, tá? Essa conta de cima, vou fazer aqui. Eu deixei meu rascunho com as minhas continhas. 5,05 divididos por 3 dá 1,68 aproximadamente, tá? Calculada a média, agora você vai calcular, vai fazer toda essa conta.
Então, vai ser 1,55, que é o primeiro elemento, menos a média, 1,68 ao quadrado, mais 1,70 menos a média ao quadrado, mais o último elemento, menos a média ao quadrado. Tá, aqui é um menos. Tudo sobre n, que no caso são 3 elementos. Ok? Então, fazendo essa continha aí, menos 1,68. Deixa eu ver se a minha calculadora vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tá. 70 menos 168. Não vai fazer mesmo. No dia da prova, vocês vão poder usar a calculadora. Não esqueçam da calculadora, tá? Por favor, não me esqueçam dessa calculadora. E não pode ser a do celular de jeito nenhum, né? Então, não pode esquecer da calculadora. Tudo bem? E vamos somar tudo. 3. Tá. Então, deu aí. Se eu não errei nas contas aqui. É 0,0317. Tá? Ok? Tudo bem? Tudo certo, pessoas? Até agora, tranquilo? Entrou mais a Fabiane, né? Opa, cadê? Acho que a Fabiane que entrou. Foi a Fabiane, tá? Ok? Qualquer coisa vocês vão falando aí no meio do vídeo que vai estar tudo certo, tá? Ok? Eu acho que será que eu dividi por 3? Tá, conferindo as contas. Então, o desvio padrão, esse daí, falta a gente ainda. Acho que eu não dividi por 3. 69 mais. Então, o desvio padrão dá o quão distante os nossos dados. Ó, eu não dividi por 3. Divididos por 3. Então, faltou dividir por 3. Vai dar o 0,0156. Tá? O desvio padrão é o quão distante os nossos dados estão da média. O quão dispersos são os nossos dados. Porque a média, por si só, não diz muito sobre os nossos dados. A gente precisa do desvio padrão para nos ajudar a verificar se essa média é uma média boa ou não, tá? Aqui, ele dá, tá vendo que tá o quadrado, que é a variância, o desvio padrão é só esse cara, então a gente tem que tirar a raiz desse valor ainda. Então, a raiz desse valor vai dar aproximadamente, esqueci as continhas já feitas. 0,0156. 10,1027. Esse aqui é o nosso desvio padrão,
tá? Então, desvio padrão que diz se a nossa média é uma média boa ou não, que é o quanto dispersos os nossos dados estão. Porque às vezes nossos dados podem ser assim, muita gente com pouco, daí muito, tá? E a nossa média tá mais ou menos aqui. Mas a diferença do maior dado para o menor dado da média é grandinha, tá? Porque não tem espaço para desenhar maior. Do que dados que estão mais ou menos assim, né? Você tem uma média aqui. Essa média aqui representa melhor os dados, porque está todo mundo mais ou menos na média mesmo, do que essa aqui, que não, que a gente tem uma variação muito grande. E isso aqui, essa diferença de dispersão dos dados é o que o desvio padrão nos dá, tá? Então, aqui o desvio padrão é bem pequenininho, então significa que os dados variam, realmente estão em torno da média. Cada um dos dados tem uma variação pequena de diferença até a média. Aqui não, a média é tudo isso aqui e o teu dado está lá embaixo, então tem uma variação maior da média, tá? Ou aqui, teu valor está lá em cima e tua média está lá embaixo. Então, os dados estão distantes da realidade, a média não diz a realidade da população. Aqui, quando o desvio padrão é menor, diz a realidade da, da população, tá? Apaguei tudo. Esqueci que apagar esse quadro, apagar tudo. Mas tá no vídeo, vai ficar gravado. Tudo bem? Com relação ainda a essas medidas descritivas, né? Média, mediana e moda. Então, aqui pergunta quem que é a moda, quem que é a média, quem que é a mediana. O que é a moda? O próprio nome já sugere, né? O que está mais na moda é o que mais aparece. Quem mais aparece? Vamos organizar aqui e verificar se tem alguma repetição. Tem um 236, 236. E mais nenhum repetido. Então, o que mais aparece é o 236. Então, a moda é o 236, o valor que mais aparece, de maior frequência. Tudo bem? A média é o que a gente já calculou. Soma tudo e divide por quantos elementos que a gente tem, tá? Então, a média vai ser a soma de tudo, divididos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pelos 10 dados que a gente tem, tá? Para a gente determinar a mediana a gente precisa organizar os dados em row. O que significa isso? Organizar os dados em ordem crescente e pegar o termo central, que divide os nossos elementos em 50% dos elementos são valores maiores que a mediana e 50% dos nossos elementos são menores que a mediana. Tudo bem? A média deu 361,1, tá? E a mediana, como eu falei para vocês, a gente tem que organizar então do menor para o maior primeiro. Então, o menor deles é o 133. Depois vem o 236. Então, esse aqui já foi. 236, 236. Depois vem o 244. Que mais que temos de 200? Aqui, 299. Agora vamos para 300. Menor do 300, 325, 328, 385, 425 e vai caber aqui o 1000, tá? Então, a mediana divide nossos elementos em meio a meio. Então, como a gente tem 10,
Fica 1, 2, 3, 4, 5 para um lado e 5 para o outro. Então, a nossa mediana está aqui, no meio de 299 e 325. Então, para a gente achar a mediana, a gente faz 299 mais 325 e divide por 2. E a gente tem o elemento central, que é o que define a nossa mediana. 312, tá? Então, a nossa mediana dá 312. Quando a gente tem um conjunto de número ímpar, por exemplo, 5 dados, 2, 3, 5, 6, 8 e 10. Tem um número ímpar aqui, par. É mais um, 12. Pronto. Quem que é o termo da mediana? Então, tem 3 elementos para um lado, 3 para o outro, o elemento central é o 6. Então, quando é ímpar, já está no nosso conjunto de dados. Quando é uma quantidade par, a gente divide certinho no meio, né? Em duas partes iguais. E daí fica faltando o dado daqui. Daí a gente soma os extremos daqui e divide por 2, a gente tem um elemento que é a mediana. Então, a mediana divide nossos dados em 50% dos dados são abaixo daquele valor e 50% dos dados são acima daquele valor. Isso também ajuda a caracterizar, porque só a média ou a moda sozinhas e o desvio padrão também não caracterizam por completo o nosso conjunto de dados. Então, a mediana diz também como é que estão distribuídos os nossos dados, em que direção mais ou menos está. Tem muita gente, né, com valores, qual que é o valor que está no meio dos nossos dados, né? Então, tem 50% dos dados menor que 300, 50% dos dados maior que 300, tá? Então, é o que divide a nossa amostra, ok? Tudo bem? Eu acho que é bem tranquilinho. Ai, média, mediana e moda. Ah, esqueci que quando volta também. Tudo bem, né? Eu acho que é tranquilo, né? Cai um desses para calcular, vocês sabem, né? Qualquer dúvida, vocês falem, tá? Vão mandando. Sobre probabilidade. Sobre probabilidade, ó, jogamos dois dados comuns. Qual a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? Então, temos o lançamento de dois dados comuns, então de 1 a 6, e a gente quer saber uma probabilidade de uma soma. Então, a gente tem que montar o espaço amostral, que é todas as possibilidades, tá? Então, como que são todas as possibilidades? Então, aqui pode cair 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui pode... E 6, opa. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazemos um livre, é difícil. Tá, e a gente quer a soma dos dados. A gente quer a soma, né? Então, aqui, pode ser 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. Então, a soma pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5, pode dar 6, pode dar 7, tá? Aí, ó, 2 com 1 pode dar 3, 2 com 2 pode dar 4, pode dar 5, pode dar 6, pode dar 7, pode dar 8. Você vai montando a tabela de todas as possibilidades de soma, tá? Pode dar 4, pode dar 5, aqui dá 6, aqui dá 7, aqui dá 8 e aqui dá 9. 4 com 1, 5. Tudo bem como é que eu tô fazendo? Eu tô somando esse com esses valores aqui, tá? 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3, 4 com 4, 4 com 5, 4 com 6.
5 com 1, 5 com 2 e assim por diante, tudo bem? E por último, 6. 8, 9, 11 e 12. E agora a gente quer saber, então, quantas somas possíveis podem aparecer? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que só a partir do 4? Não, todos eu estou somando aqui, ó. Eu somo 1 com 1 dá 2. 2 com 1 dá 3. Eu fixo essa aqui na vertical. Não, né? Ó, na vertical também. Você vai somar 1 com 1 dá 2. 1, você fixa aqui, ó. Fixa o 1. Daí você vai somar com o que está de vermelho. Eu só estou mexendo no que somo os vermelhos aqui. Então, eu fixo 1, daí eu vou somar com 1, dá 2. Daí, esse fixo 1 aqui, somo com o 2 aqui, dá 3, que é esse número aqui. Aí, 1 com 3 dá 4, 1 com 4 dá 5. Tudo bem? Todos eles dá, de todos os lados. Se você enxergar esses aqui com todos esses e esses com todos esses. Tá? As respostas são em laranja, então a gente tem 6 por 6. 6 por 6 são 36 possibilidades no total. E a gente quer quais que deem 10. Soma dá 10, né? Então, onde que é a soma dá 10? Aqui, que é o 6 com 4, o 5 com 5 e o 6 com 4 também, porque são dois dados. Tudo bem, Alisson? É Alisson que fala seu nome? Tá, assim que terminar, eu vou esperar que ele demora um pouco para carregar, mas. Ah, beleza. Uhum. Mas daí eu coloco para vocês hoje ainda, tá? Ele demora um pouquinho para subir, daí demora um pouquinho para subir para o YouTube, mas assim que eu conseguir eu já coloco, tá? Ainda hoje. Senão logo em seguida, um pouco mais tarde, tá? Até, Alisson. Então a gente tem 3 possibilidades num total de 36. Então é 3 sobre 36. Que é a mesma coisa que se a gente dividir por 3 em cima e embaixo, que a gente chama de simplificar, 3 por 3 dá 1 e 36 por 3 dá 12, que é a mesma coisa que 1 sobre 12. Então, a probabilidade é 1 sobre 12, se você, ou como vocês vão estar com calculadora, né? Mais fácil, já divide o 3 por 36, ou 1 sobre 12, que dá o 0,083. Em porcentagem, é só você multiplicar por 100. Fica 8,3%. Tudo bem? Ok, então, beleza. Então, esse é a parte de probabilidade. E acho que, acho que era isso. Estou tentando lembrar se não faltou nada. Assim, de importante. Que o que eu vou trabalhar separado é a parte dos gráficos, de análise de gráficos, e a distribuição normal, tá? Que eu vou deixar separado para o vídeo também não ficar muito longo. Às vezes é melhor vídeos mais curtinhos, pontuais, do que um vídeo muito longo, né? E daí ficar caçando o que você realmente precisa. Tudo bem? E não esqueçam da primeira parte lá. Eu tô organizando todos os vídeos de revisão hoje, então eu vou, assim que eu conseguir, eu queria conseguir antes de chegar ao final de semana, tá? Antes de amanhã. Não te prometo agora no começo da tarde, mas até o final da tarde, à noite, no começo da noite, eu consiga
estar disponibilizando esses vídeos para vocês, tá? Porque eu queria que vocês pudessem aproveitar o final de semana, né? Porque as provas são semana que vem. Até por esse motivo eu marquei o collab hoje. Tem alguma questão mais pontual que vocês queiram que eu separe algum tipo de exercício, que eu resolva?